Amém, amados? Amém? Glória a Deus, quem está feliz com Jesus, aleluia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos protegido, em nome de Jesus. Final de semana top da galáxia, abençoado, movimentado. Mas aqui estamos para ouvir o que Deus tem para mim e para a tua vida, amém? Diga assim para o teu irmão, tem mais. Aleluia. Tem mais, é isso aí, nesse ritmo aí, tem mais. Aleluia. Seguindo ainda nos palavras de fé que Deus tem nos direcionado durante esses últimos dias e na abertura desse culto, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 4, é o capítulo 4, João capítulo 4, versículo 45, João capítulo 4, versículo 45, nós estaremos hoje ministrando a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, amém? Vamos repetir algo para não cair no nosso esquecimento e diga assim, eu quero, eu preciso e eu vou conseguir. Amém, amados? Quem aí conseguiu algo aí nessa semana ou muitas coisas da parte do Senhor, dá um glória a Deus aí. Amém, conseguimos. Chegamos até aqui, amados. Estamos vivos. Aleluia. Aleluia. João capítulo 4, versículo 45 diz o seguinte. Todos acharam? João 4, 45. E quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto de tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Pois também haviam estado ali. 46. Mais uma vez ele visitou, repita comigo, visitou. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Quantos podem dar um glória a Deus? E o homem confiou, repita comigo, confiou. Agora com fé, confiou. Aleluia. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu, aleluia. Ele confiou e partiu. Versículo 51. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram a seu encontro com notícias. Deus tem notícia para a tua vida hoje, amado. De que o menino estava vivo, aleluia. E quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, aleluia. E assim creram ele e todos de sua casa, aleluia. Que Deus bom e maravilhoso, curve a sua cabeça, vamos orar porque Deus tem coisa grande para você hoje, amém?
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Queremos nos colocar diante da tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos colocado de pé, Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá, Pai. Pai amado, Pai querido, toma nossa mente, o nosso coração, cativa o Senhor agora, que toda voz contrária, que toda perturbação, que toda surdez espiritual venha cair por terra hoje em nome de Jesus, Deus, e nós viemos, Pai amado, receber o que o Senhor tem para derramar sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, e todos dizem, amém, aleluia. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo, aleluia. Olha o que diz o versículo 46, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, aonde tinha transformado água em vinho, aleluia. Mais uma vez ele voltou num lugar onde ele já tinha realizado um grande milagre, o primeiro milagre. Jesus voltou e visitou Caná da Galileia, ele visitou, o Senhor voltou mais uma vez hoje, para mim, para a tua vida, para dizer, eu estou aqui contigo, filho, e quero te visitar hoje de uma maneira diferente. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! A palavra diz que ele voltou àquele lugar para fazer uma visita. Mas, amados, hoje eu quero falar sobre intencionalidade, amém? Aleluia, que palavra elegante, intencionalidade, amém? O título da mensagem de hoje é Agindo com intenção. Agindo com intenção. O Senhor amado, quando ele retorna àquela cidade, não é por acaso, não é porque ele não havia e não tinha para onde ir, mas o Senhor, quando ele retorna para lá, a palavra fala que mais uma vez ele retorna a Caná da Galileia, ele visitou Caná da Galileia, onde ele já tinha feito um milagre. O Senhor, ele retorna em meu e ao teu encontro várias das vezes, mesmo ele já fazendo milagres, mesmo ele já tendo feito maravilhas na minha e na tua vida, ele está sempre de encontro, para nos abraçar, para nos socorrer e para nos abençoar, aleluia. Amado, Jesus, quando ele se desloca àquele lugar, ele estava agindo com a intenção já, porque ele sabia que ali existia uma pessoa que precisava algo da parte do Senhor. Amados, quando o Senhor te trouxe da tua casa, quando o Senhor te convidou para estar na casa do Senhor, para adorar Ele, como nós adoramos, com os nossos louvores, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, Ele, ao ver no seu coração que amoroso e poderoso o Senhor é, para fazer infinitamente mais na minha e na tua vida, o Senhor, quando nos chamou para esse encontro hoje, Ele já tinha uma intenção de fazer algo na minha e na tua vida, aleluia. O Senhor não nos junta neste lugar, o Senhor não te convida para esse grande encontro sem que haja uma intenção da parte do Senhor. Pode ter certeza que o Senhor agiu com intenção, quando Ele fez com que o Espírito Santo de Deus te dissesse, vai hoje, porque vai valer a pena, aleluia. Quando o Senhor, Ele ministrou o Espírito Santo de Deus no teu coração e disse, não fique em casa hoje. Sabe por quê? Deus tem intenção com a tua vida, aleluia. Você não está aqui por acaso. Como Ele teve a intenção de passar naquele lugar, porque havia alguém que estava precisando dEle. Eu quero te perguntar hoje, o que você precisa da parte do Senhor? O que você precisa da parte de Deus? Ou quais coisas, quais situações você precisa que Deus venha intervir? Hoje é noite de encontro. O Senhor, Ele tem intenção. Ele agiu com intenção. E eu quero te convidar nesse culto hoje. Você agir com a intenção de sair daqui hoje com a tua vitória em nome de Jesus.
Que você não venha nesse culto aqui hoje somente achando que é algo da tua rotina, algo que faz parte da tua agenda, mas que você venha dentro desse encontro ter uma intenção no teu coração de instigar algo do Senhor, de colocar algo diante do Senhor e entender que Ele pode agir a teu favor. Aleluia! Olha o que diz na parte B do versículo 46. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aleluia, amados. Amados, o Senhor, Ele sempre marca encontros e momentos intencionais com a minha e com a tua vida. O Senhor não marca um encontro, não nos convida para fazer uma visitação ao nosso coração, sem que haja uma intenção da parte do Senhor. Havia uma intenção de ele chegar ali naquela cidade, pois aquele homem precisava de algo. Nada é por acaso, sempre há algo em consideração. E hoje não é diferente. O Senhor quer te visitar de uma forma diferente. Ele sabe do que você precisa e está chegando na hora certa na tua vida. Aleluia! Hoje não é diferente do que aquele dia. O Senhor chegou na hora certa na vida daquele oficial que estava com seu filho à beira da morte. Talvez tenha áreas da tua vida que está à beira de ir por água abaixo, ou está indo por água abaixo. Ei, Deus marca esse encontro com você hoje com intenção, algo intencional, para que você venha, como aquele homem, abrir o teu coração e falar para ele do teu problema, para que ele possa entrar com a solução que talvez o mundo até hoje não te deu nenhuma válvula de escape, mas Deus está te dando escape hoje. Aleluia! Deus está te dando escape hoje. O que você precisa, o que está à beira de se esfalecer, o que está à beira de desaparecer. A palavra de Deus fala ali no versículo 46, a parte B, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47, quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado na Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Assim como Jesus é intencional conosco, da mesma forma precisamos ser intencionais, agudos e objetivos com o nosso Deus. Precisamos ser intencionais, agudos, objetivos. Aquele homem procurou, aquele oficial que poderia ter, ou talvez até tivesse buscado em outras situações, com pessoas, com médicos, não sei se tinha naquela época, ou outros recursos que dispunha, para que ele viesse buscar a solução para aquela parte delicada da sua vida, que era um filho que estava à tona. Aquele homem, quando ele ouviu falar que o Senhor estava ali, e o nome de Jesus já estava sendo falado naquela região, porque Jesus agora estava fazendo milagres, sinais e maravilha. Aquele homem, assim como Jesus foi intencional ao passar mais uma vez naquela cidade, ele agora também foi intencional. Ele procurou, repita comigo, procurou. Ele procurou saber onde Jesus estava e suplicou-lhe, amados, meu querido, minha querida, eu e você precisamos ser intencionais com o nosso Deus. Muitas vezes o Senhor, Ele está passando, o Senhor está conosco, Ele está na nossa frente, Ele está na região, Ele está nos chamando, Ele marca uma visita com a minha e com a tua vida, Ele quer nos visitar de uma forma diferente, mas é preciso uma ação da nossa parte para que haja uma reação da parte de Deus. Precisamos ser intencionais, precisamos ser profundos, precisamos procurar, provocar, suplicar. A palavra de Deus fala no versículo 47 que quando ele ouviu falar, ele não tinha visto Jesus. O oficial, ele ouviu falar que o Senhor estava naquela região.
Ele não viu nenhum movimento antes disso, ele não viu o Senhor curar com os seus olhos ali naquele momento, mas ele ouviu falar que o Senhor estava ali, e ele estava com um grande problema a ser resolvido. Mas não adiantava, amado, apenas ele ouvir o Senhor, ouvir falar que Jesus estava naquela região e ficar parado no seu lugar, sem agir com intencionalidade de encontrar aquele que poderia trazer um resultado positivo para a sua vida. Amados, não adianta eu e você. Sabemos que o nosso Deus, ele faz ainda muito mais sinais e maravilhas, se eu e você não agirmos com a intenção de ter grandes encontros com o Senhor, grandes experiências, grandes buscas, grandes entregas. A palavra do Senhor diz que ele ouviu falar e procurou, ele saiu do seu lugar, ele se movimentou. É preciso que eu e você venhamos nos movimentar com intencionalidade para buscar Deus. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecer na nossa imaginação. Ai, Jesus, ele vai agora, ele está me vendo. Sim, Deus está vendo. Deus sabia que aquele homem precisava de um milagre, por isso que o Senhor passou mais uma vez ali naquele lugar, porque ele sabia que precisava socorrer. Ei, o Senhor sabe que precisa te socorrer. O Senhor sabe dos meus e dos teus problemas. O Senhor é o nosso socorro bem presente, mas muitas das vezes ele quer uma ação da nossa parte, ele quer uma atitude nossa, para que ele venha completar a grande obra que já tem preparada para mim, para a tua vida. E ali nessa passagem nós vimos que esse homem, ele teve essa atitude, ele procurou, ele suplicou. Amado, suplicar não é apenas, ele podia apenas, manda um recado lá para ver onde é que está Jesus. Não, ele procurou, ele saiu procurando, e quando ele viu Jesus, ele não ficou parado. A palavra diz que ele suplicou. Suplicar é bem mais do que falar, suplicar é insistir, suplicar é desprender de força maior para que algo seja visto, para que algo aconteça, para que você venha chamar atenção. Quando nós suplicamos algo é porque nós precisamos que haja uma reação em nosso favor. Foi isso que aquele homem fez, ele suplicou, ele estava com um grande problema que precisava ser resolvido, e ele suplicou ao nosso Deus, que pode todas as coisas. Ei, amado, você tem um grande problema, ou pequeno, ou médio, que precisa ser resolvido? Aí eu te pergunto hoje, como está as tuas súplicas? Como você está colocando as tuas necessidades diante do Senhor? Você tem procurado, você tem se movimentado de uma forma diferente, você tem saído da tua zona de conforto. Foi o que nós estamos aprendendo aqui hoje com aquele homem. O Senhor, ele está sempre disponível, disposto e querendo nos encontrar. Porém, é necessário irmos de encontro ao Senhor, buscar, clamar, nos dispor e fazer a parte que nos é imposta. A parte de Jesus era chegar naquela cidade, e a parte do oficial era procurar ele, Ivone. Jesus fez a sua parte, ele chegou lá, ele retornou àquela cidade. Agora o oficial, ele precisou fazer a sua parte. Amado, o Senhor está nos chamando como igreja, para que eu e você venhamos fazer a nossa parte que nos é imposta. E eu quero nessa noite, que você faça a sua parte agora. O que você precisa suplicar a Deus hoje? O que você precisa colocar diante do Senhor? O que você acha que está desfalecendo, que não está bem, que está doente ou que está morrendo? Qual é a área que você precisa que o Senhor visite hoje e faça um milagre na tua vida? Eu quero te convidar nesse momento a você pegar e orar. Mas é orar com intenção, é orar descrevendo o que você precisa da parte do Senhor. Sabe, amado, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor
com uma oração tão vazia, tão minimalista. E o Senhor quer que eu e você venhamos ser intencionais, agudos e profundos. Ai, Senhor, eu quero isso e aquilo, desse jeito, dessa forma. O Senhor, nessa palavra, Ele nos fala que o homem suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Ele falou tudo. Ele não só falou, ei, eu preciso que o Senhor vá lá curar o meu filho. Ele falou ainda que estava à beira da morte. Como você tem chegado para falar as coisas para Deus? Como você tem chegado, você tem sido intencional? Você tem agido com intenção na qual você quer algo do Senhor? Eu quero te dar 30 segundos agora para você curvar a tua cabeça e orar diante do Senhor. Deus, eu preciso dessa situação. 30 segundos não, 1 minuto. 1 minuto para você orar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser permanecer sentado, mas seja intencional, agudo e profundo na tua oração. Diga para Deus o que você precisa dele. Ah, Senhor, eu quero casar, mas não fala como é que você quer, o seu esposo, a sua esposa. Ah, eu quero um carro, eu não fala qual é o modelo, não fala nada. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Seja hoje, Deus quer que você abra o teu bocão aí e fale, Senhor, eu preciso de um milagre da parte do Senhor. Senhor, eu quero uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança no meu casamento, eu quero uma mudança na minha vida profissional. Seja detalhista com o Senhor, seja intencional com o Senhor, seja profundo, específico com Deus. Sabe por quê? Quando eu e você procuramos no Senhor, nós achamos, nós encontramos. A palavra de Deus fala que aquele que procura acha. Aquele que busca, aleluia. Aquele que bate, a porta será aberta, aleluia. Ore, amado, ore a Deus. Você está tendo 1 minuto aí para ser profundo, específico com Deus, aleluia. Faça a sua parte, como aquele oficial fez. Jesus marcou um encontro com a tua vida hoje, aleluia. Ele já fez a parte dele. Agora cabe a mim e a você fazer a nossa. O que você precisa da parte de Deus hoje? Ore a Deus. O encontro foi marcado, aleluia, com a minha e com a tua vida. Aleluia, Pai. Toma aqui a oração dos teus filhos, Deus. Nós queremos, Pai amado, colocar nossas súplicas diante do Senhor. Nós queremos ser que nem aquele oficial. Ele suplicou-lhe para que o Senhor fosse de encontro à sua necessidade. Nós estamos te suplicando nessa noite, Deus. Vai de encontro, Senhor. Nós estamos te suplicando nessa noite. Cada filho teu aqui, Pai, que está recebendo essa palavra, Deus, está apresentando diante do Senhor as suas súplicas. Nós estamos procurando o Senhor em oração aqui, Pai, e apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, porque entendemos que, como aquele oficial, no Senhor nós encontramos a direção, nós encontramos o resultado que nós precisamos. Toma cada oração dos teus filhos aqui nessa noite, Deus. Cada súplica dos teus filhos aqui nessa noite, Pai. Pai, que as nossas palavras, os nossos pensamentos, Pai, venham alcançar o teu coração nessa noite, Deus. O Senhor sonda e conhece nosso coração. Mas nós queremos hoje fazer a nossa parte aqui, Deus. Suplicar ao Senhor. Orar ao Senhor, Deus. Porque entendemos que o Senhor quer um encontro diferente, como o Senhor teve com aquele homem, Deus. O Senhor não nos chamou nesse dia de domingo aqui hoje por acaso, não. É porque o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos que hoje é um dia de vitória para as nossas vidas. E pela fé, nós colocamos as nossas súplicas diante do Senhor. E já rendemos graças, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. É necessário, amado, que nós venhamos ser objetivos com o Senhor.
É necessário que nós vamos colocar aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Sabe, muitas vezes, quando nós vamos fazer ou agir nas nossas situações seculares, nós somos tão intencionais, nós temos tantas intenções direcionadas, específicas, para que as coisas aconteçam, sabe? A gente vê muitas vezes que as pessoas, elas já estão agindo com a intenção, sabem onde querem chegar. E é isso que Deus requer de mim e de você. Ele não quer que nós venhamos agir assim só quando as coisas são para o nosso próprio deleite ou para o nosso próprio planejamento. Mas quando nós nos sentimos fracos e necessitados, é aí que o Senhor quer que eu e você venhamos agir com essa boa intenção de colocar diante dele a nossa fé, a nossa confiança, e saber que só ele pode mudar a nossa situação. Foi assim que aquele oficial chegou diante do Senhor. E é assim que você, a partir de hoje, precisa chegar diante de Deus. Com essa oração que você fez aqui hoje, você vai fazer na tua casa, você vai fazer durante a tua semana, o teu dia, sabe por quê? Deus, Ele quer ouvir também a tua súplica. Ele ouviu aquele homem suplicando, e Ele promover um grande milagre na vida daquele homem. Quantos aqui precisam de um milagre? Deus quer promover um grande milagre na tua vida. Seja específico, suplica ao Senhor, insista com Deus, que uma hora o resultado vem, se for da vontade de Deus. Eu tenho insistido com o Senhor, eu tenho orado e apresentado ao Senhor, eu tenho sido específico com Ele. Senhor, eu preciso de umas férias esse ano, e eu estou orando por isso, faz uns 3 meses. Senhor, faz 2 anos que eu não tiro férias, eu quero umas férias com a minha família, tenho dobrado meu joelho e apresentado assim para o Senhor. Agora, se eu chegar diante de Deus, Cida, e só dizer, eu estou cansado, Senhor, vou seguir cansado, vou cansar mais ainda. Não, estou dizendo, Deus, eu quero pegar eu e a minha família e tirar no mínimo 15 dias de férias. Quanto dizem a mim aí? Glória a Deus. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas o Senhor sabe do que eu preciso. Aquele oficial, quando chegou diante de Deus, ele não sabia como Jesus ia fazer, mas ele sabia que ele precisava buscar uma solução para o seu filho que estava à beira da morte, e ele suplicou, ele não questionou como Jesus ia fazer, sabe por quê? Jesus faz como ele quer, aonde ele quer, e da maneira que ele quiser, e no tempo que ele quiser. É o que nós aprendemos aqui nessa palavra hoje, amado. Olha o que diz o versículo 48, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Olha, a súplica daquele oficial já começou a instigar Jesus a fazer coisa ali naquele lugar, aleluia. Talvez você nunca tinha orado da maneira que você orou agora. Ei, talvez a tua súplica que você fez hoje já está instigando o coração de Deus, mover algo em teu favor, aleluia. Ele usa aquilo ali e fala, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aí, era isso que aquele oficial precisava. Que Jesus usasse a vida dele, usasse a situação ali desagradável que ele estava passando para promover um grande sinal naquele lugar. Sabe, amado, talvez a situação que você esteja passando não é para te matar, jamais será, mas é para promover um grande sinal na tua família, na tua casa, na empresa onde você trabalha, nos teus vizinhos, na tua parentela, para que possam ver a mão de Deus. Então suplica ao Senhor, porque Ele tem resultado para mim e para a tua vida. Quando procuramos, suplicamos e apresentamos com clareza o que nos incomoda, o real motivo do nosso sofrimento, Deus opera as maravilhas em nós, para que sirva de grande testemunho do seu poder. Aleluia. É assim que Deus faz, e foi assim que Deus fez com aquele homem. Olha o que diz o 49, e o oficial disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Precisamos direcionar a Ele toda a nossa confiança, nos mostrar totalmente e completamente dependente dEle. Ele diz assim, vem antes que meu filho morra. Ou seja, quando ele fala aquelas palavras, ele fala, Jesus, se o Senhor não for, ele vai morrer.
Ele estava lhe dizendo, eu só tenho ao Senhor agora. Vem antes que meu filho morra. Ele está dizendo assim, eu confio que se o Senhor for, algo pode acontecer. Como nós estamos chamando ao Senhor para as nossas causas? Nós chamamos primeiro o mundo inteiro e depois o Senhor? Ou nós colocamos toda a nossa confiança primeiro diante do Deus vivo e dizemos, ei Deus, vem aqui na minha casa, vem aqui nessa causa que eu estou passando por essa situação. Senhor, me dá uma direção aqui primeiro do que eu devo fazer, porque o Senhor me der uma direção, eu sei que vai dar certo, eu confio no Senhor. Aleluia, foi o que aquele homem falou, Senhor, vem antes que meu filho morra. Ele colocou toda a confiança diante do Deus vivo, amado. É o que Deus quer de mim, de você, que nós viemos agir com intenção de demonstrar também a Deus que nós confiamos nele acima de todas as coisas. O Senhor está nos vendo, o Senhor conhece e sonda o meu e o teu coração. Ele sabe dos nossos movimentos aqui na terra, do que nós fazemos quando nós subimos e descemos, dos nossos projetos, planos e estratégia para que as coisas venham dar certo. Mas o Senhor quer nos dizer nessa noite que se nós se nós agir com a intenção de mostrar para Ele que nós somos totalmente dependentes, confiantes, que Ele pode mover em nosso favor, as portas do céu vai se abrir na minha e na tua vida. Aleluia! Talvez você possa estar vendo aos teus olhos naturais que nada pode acontecer nessa causa que você está passando. Mas quando Deus quer, Ele move, basta uma palavra do Senhor para que as coisas aconteçam. E é nessa fé que, em nome de Jesus, eu vou tirar férias. Aleluia! E você, o que você precisa da parte de Deus? Seja intencional em Deus. Eu quero aqui, através da minha fé, agir com a intenção de que o Senhor veja que eu estou totalmente, completamente dependente do Senhor. Que eu não estou colocando a força no meu braço, a confiança que pessoas possam me ajudar, mas que o Senhor abre os céus para que os milagres de Deus venham alcançar a minha vida. Aleluia. Seja desse jeito, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia. Versículo 50. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem fez o quê? Confiou. Ele confiou na palavra de Jesus e fez o quê, amado? Ficou parado? Ficou dormindo? Ele partiu, aleluia. Ele confiou na palavra de Deus e partiu. Ele disse assim, Rodrigo, eu recebo em nome de Jesus. Ele tomou posse que o Senhor falou no mundo espiritual, já estava acontecendo. Aleluia. Sabe, amados, tem coisas que ainda não aconteceram na minha e na tua vida, porque o Senhor nos dá uma resposta como essa, e eu e você, nós não tomamos posse e não agimos como já tivéssemos recebido. Aleluia. Não confiamos, ficamos duvidosos. Ah, mas será? Será que eu devo de fazer isso mesmo? Sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Muitas das vezes o Senhor, Ele declara na nossa vida, pode ir. A palavra de Deus fala aqui, Ele falou aqui no versículo 50, e Jesus respondeu, pode ir. Olha a resposta, o homem suplicou, orou, colocou diante do Senhor com a intenção de que o Senhor viesse entender que ele estava confiando nele. E o Senhor só fala assim para ele, Danilo, pode ir. Olha. Talvez ele esperava, não, eu vou lá agora, nós vamos lá. Eu vou fazer de tudo para nós chegar o mais rápido possível. Eu vou fazer algo sobrenatural que eu vou sair daqui agora, já vou aparecer lá. Não, o Senhor só bastou uma palavra para aquele oficial, ei, pode ir. Mas o Senhor também esperava uma reação da parte dele, eu creio. E muitas vezes é assim, amado. O Senhor nos fala, ei,
pode ir, já deu certo em nome de Jesus. E a gente fica com a mente dividida, duvidosa, não saímos do lugar, não seguimos em frente, ficamos presos na mesma situação. A palavra diz que o oficial fez o quê? Pode ir, o seu filho continuará vivo. O Senhor liberou uma palavra de bênção sobre a vida dele. Tem muitas pessoas aqui que já receberam palavras de bênção, palavras proféticas sobre a sua vida, e ainda não saiu do lugar, porque ainda te falta fé e confiança e dependência do Senhor. Tem muitos aqui que já receberam um sim da parte de Deus, mas ainda ficaram duvidosos e estão parados no mesmo lugar. O Senhor falou para aquele homem, Ivone, pode ir, aleluia. Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje, pode ir, já deu certo em nome de Jesus, aleluia. Se é essa a resposta que você precisava, pode ir. Deus está te mandando, pode ir, porque Ele tem propósito na tua vida. Pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem fez o quê? Ele confiou na palavra de Deus e partiu. Partir. Muitas das vezes o Senhor fala, direciona o que devemos fazer, e ao invés de agir, ficamos parados. Não nos movimentamos em direção ao milagre. Quando o Senhor falou para ele, Luiz, pode ir, ele foi em direção ao milagre. Ele foi na mente dele, eu vou lá e vou encontrar o meu filho vivo. Aleluia. Ele se movimentou em direção ao milagre. Ao milagre que já foi liberado para nós. Dar o primeiro passo, amado. Sabe, Satanás, ele só quer que eu e você não viemos dar o primeiro passo, quando o Senhor diz, ei, pode ir, teu filho está vivo, pode ir, já deu certo. A artimanha de Satanás é que eu e você viemos ficar com medo de dar o primeiro passo, receosos, duvidosos. Se aquele oficial tivesse ficado parado, talvez ele ia chegar lá dias depois e o seu filho já estava enterrado, morto, há muito tempo. Mas ele decidiu dar o primeiro passo confiando no Senhor. O que está te faltando para dar o primeiro passo? Para tomar posse da tua vitória no mundo espiritual, antes que ela se materialize. Ele não precisou ver o filho dele lá, a imagem do filho já sadio, mas na mente dele, Fabiano, ele já estava decretando, Jesus, ele pode curar, ele já fez sinais e maravilha aqui nessa região, e eu creio que ele curou meu filho. Ei, amado, é preciso eu e você viver a nossa bênção antes da bênção chegar. Aleluia. É preciso, amado. Nós servimos a um Deus de milagre, mas Ele quer que nós venhamos agir com a intenção de demonstrar que nós confiamos nele, que nós cremos que Ele é o provedor da nossa vida. Olha essas coisas aqui que Deus tem colocado na nossa igreja. Se nós não tivéssemos dado o primeiro passo, ficássemos perguntando como Deus ia fazer, Ivone, iria acontecer alguma coisa? Chega a irmã para mim com 2 kitzinhos de perfume, pastor, está aqui, vamos fazer um sorteio. Se eu ficasse questionando, mas não, eu fui orar a Deus e Deus, é isso aí mesmo. E o Senhor pode ir, pode ir. E aquilo que parecia nada, se tornou nisso tudo e mais um pouco. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia. Quando nós damos o primeiro passo, amado, Deus coloca o chão para eu e você caminhar. E assim foi. Muitas vezes nós não chegamos e não vamos de encontro ao nosso milagre, porque nós ficamos presos a dar o primeiro passo de fé. Não confiamos, ficamos seguros, presos. Se nós não tivéssemos dado esse passo, nós não estávamos aqui hoje, com essas maravilhas que Deus nos deu. Falta só 3. Lembrando, aproveitando, amanhã é dia, amém? Aleluia! Amanhã é dia, aleluia!
E para que o Senhor fosse glorificado, ele pegou e fez mais. Vocês deram um passo de fé para o som? Deus foi lá e mandou o aquário. Amém? Deram mais um passo de fé? Deus está mandando as coisas que faltam. Deus levantou agora, essa aqui é quente, ó. Uma mulher lá de outra cidade, abençoada, colocou uma causa diante do Senhor. Pela fé, a causa nem saiu ainda, mas pela fé ela fez um propósito com Deus. Eu vou doar um ar-condicionado 0 km para o aquário da igreja. E já comprou, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Está comprado e fez questão, vai trazer, vai entregar aqui ela mesma. De outra cidade Deus levantou, uma abençoada de Jesus, na qual ela está vendo a obra que Deus está fazendo na vida do filho dela. Amém? Deus é bom, amado. Mas é preciso nós darmos passo de fé. Nós sair na nossa zona de conforto. Não adianta Jesus vir, marcar um encontro conosco, nos dar a direção das coisas e nós não agir. Nós não reagir. Agora falta pouca coisa. Falta só o microfone das baterias e um cabo ali. E amém. E Deus vai prover. Daqui para o final do ano está tudo pronto aqui em nome de Jesus. Amém? Porque assim como Deus levantou aquela mulher, Ele pode levantar outras pessoas que queiram ser abençoadas. Voltando para a palavra, mas isso faz parte da palavra, porque eu gosto de pregar aquilo que nós vivemos, aquilo que eu vivo. Eu não estou aqui para ser que nem papagaio, ficar imitando o que os outros falam. Eu estou aqui para falar de um Deus real, que faz na minha vida, na tua vida e nessa igreja. E você está vendo o que Deus está fazendo. Um Deus que não mudou, um Deus que é o mesmo Deus desse oficial, que marcou um encontro com Ele, intencional, um encontro com intenção de curar o seu filho. Deus marcou um encontro com a tua vida hoje, amado, com uma intenção de responder às tuas petições, às tuas súplicas. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Diga: eu recebo em nome de Jesus a minha vitória hoje. Aleluia. Olha o que diz o versículo 51. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram a seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Toda a nossa ação de fé e confiança não passa desapercebido aos olhos de Deus. Aleluia! Quando o Senhor vê que realmente eu e você estamos depositando a nossa confiança inteiramente nele, Ele responde às minhas e às tuas súplicas. Deus, Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Ele sabe da minha e da tua intenção. E quando Ele vê que nós estamos limpos de mão e puros de coração, confiando inteiramente nele, Ele realiza sinais e maravilhas na minha e na tua vida. A palavra diz que ele nem chegou em casa e as notícias já estavam chegando. Talvez você nem vai chegar em casa durante hoje ou nessa semana e você vai ver notícia chegando no teu celular. Aleluia. Eu tenho vivido essas coisas, amados. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco começa a chegar as notícias. Aqui, aleluia. Dê o primeiro passo. Confie em Deus. Saia da zona de conforto, para que você comece a ver a mão de Deus na tua vida. Talvez Deus está te esperando, já está ali, na mesma região que você precisa encontrar Ele. Se aquele homem não tivesse procurado Ele, nada teria acontecido. Eu quero te convidar a começar a procurar a Deus de uma maneira diferente, para que as coisas venham acontecer na tua vida, amado. Eu quero ser um pastor cada dia mais abençoado, vendo essas pessoas que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade espiritual, vendo sinais de Deus na tua vida. Como eu tenho visto algumas coisas acontecer, mas eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu quero ver na vida de cada um. Eu olhar para a vida de um e dizer: ei, Deus fez isso aqui na vida dele. Aleluia. Deus fez isso aqui naquela família. Deus fez isso na vida daquele jovem, daquele homem, daquela mulher. Sinais e maravilhas neste lugar.
Por isso eu quero te convidar a procurar a Deus de uma maneira diferente, sair da tua zona de conforto, porque Ele tem marcado encontros e mais encontros com a tua vida, para te abençoar, para fazer sinais, para chegar na área que você está precisando de um socorro. Ele é o nosso socorro bem presente, amado. Aleluia. Versículo 52, já estou finalizando. E quando perguntou a que horas que o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre baixou e deixou ontem a 1h da tarde. O tempo determinado por Deus é irrevogável. Repita comigo, irrevogável. Basta uma palavra dele para que o cenário mude. Não é sobre como ele vai fazer, é crer que ele pode fazer. Assina Rodrigo Lemos. Não é sobre como ele vai fazer, mas é sobre crer que ele pode fazer. Sabe, amados, se aquele oficial ficasse perguntando como é que Jesus vai curar o meu filho sem ir na minha casa, ele não ficou questionando Deus, não. Ele apenas, que fala que a palavra disse? Que ele partiu, que ele confiou e foi já tomando posse da sua vitória, que ele creu que bastava uma palavra de Jesus para a sua vida e algo de extraordinário poderia acontecer. Aleluia, que fé, amados, que fé inabalável. Não é sobre como ele vai fazer, é crer que ele pode fazer, amém? Versículo 53, e então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. E assim creram ele, o oficial, e todos os da sua casa. Deus quer gerar em nós hoje uma fé contagiante, aleluia. A palavra de Deus diz que creram o oficial e todos da sua casa. Porque grande foi o milagre de Deus na vida daquele homem. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida para que você venha cada dia mais crer. E venha contagiar os da tua casa, os da tua rua, os da tua família, o do local onde você trabalha, o da teu bairro. É isso que Deus quer, se manifestar através da tua vida. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé hoje. Aleluia. Deus quer gerar em nós hoje uma fé contagiante, pois os sinais e maravilhas que Ele tem a fazer em nossas vidas é para impactar, repita comigo, é para impactar sua casa, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas e todos aqueles que precisam ver Deus através da tua vida. O milagre que Deus fez na vida daquele homem fez com que ele e a sua casa viessem crer no poder que o nosso Deus tem de mudar situações. Eu não sei o que você suplicou durante o período de oração hoje para Deus, mas Deus ouviu a tua oração. Se você chegou diante do Senhor com uma súplica sincera, determinada a sair daqui hoje com a tua vitória, eu creio que Deus pode fazer um grande milagre, te surpreender, a você, a sua casa, a sua família, os seus colegas, os seus vizinhos, sinais e maravilhas sendo gerados através da tua vida, na tua vida, para contagiar aqueles que precisam de uma palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você.